A literatura falava, e também, né, no dia a dia, a gente também via comentários com colegas, enfim, que ela era uma doença incomum, né, um quadro incomum. E a gente vai entender por quê, né? Por que que se falava isso? Porque o diagnóstico ele não é fácil, né? Hoje em dia a gente tem mais ferramentas, com certeza, do que 10 anos atrás, mas mesmo assim o diagnóstico ele não é tão fácil. A gente vai ver que vai ter situações que são bastante claras, né? Mas, Lorena, o áudio está ruim. Deixa eu melhorar aqui. Então vamos lá. Então, hoje em dia a gente tem mais ferramentas, né? E isso eu quero abordar vocês. Claro que isso aqui é um assunto, turma, que demanda mais tempo, demandaria mais tempo para a gente realmente se aprofundar. Mas a minha intenção é principalmente fazer com que vocês percebam casos que às vezes a gente acha que não é pancreatite e que casos que parecem ser pancreatite, mas a gente não consegue determinar e pode ser muito mais uma comorbidade que eu vou citar para vocês e não uma pancreatite. E como é que a gente faria de uma maneira aplicada, né, de uma maneira mais prática, digamos assim, e com maior facilidade, né? Ou seja, a gente encurtar o caminho. Na verdade, o principal objetivo é esse encurtar o caminho, chamar a atenção de vocês de algumas informações para a gente fechar o diagnóstico, tanto em relação ao diagnóstico e tratamento, e também condensar informações, né? Para ficar interessante para a gente discutir também, tá? Então, a pancreatite, vamos fazer aqui um resumo. O que seria pancreatite? A gente vê classicamente, até na literatura fala, né, que é ativação de enzimas zimogênicas, né? Então, ou seja, aquelas enzimas lisossomiais que está acumulada ali no pâncreas, né, que elas servem para quê? Fazer digestão de proteína, né? Elas acabam de alguma forma serem liberadas e essa liberação muitas vezes é sistêmica, via sistêmica, gerando uma resposta inflamatória sistêmica, gerando reação oxidativa sistêmica, né? Então, esse é o principal, digamos, efeito da pancreatite, né? Ou consequência da pancreatite. A gente vai ver que isso vai ser comum em pancreatites agudas, né? E aí vai lesionar célula, membrana celular, endotélio, tecido adiposo, né? Que vai ser que é um ponto importante para a gente fazer o diagnóstico. Consequentemente, necrose tecidual, coagulação intravascular disseminada. Então, assim, é uma causa, né, de coagulação intravascular disseminada, tromboembolismo, né, edema, hipóxia. Então, assim, realmente, quando a gente está diante de uma pancreatite aguda, né, que são consequências de uma pancreatite aguda, então sempre vai ser um quadro emergencial e um quadro desafiador, né, que vai ser muito mais difícil de a gente lidar com essa doença. Quando ela é aguda, a gente vai ver os tipos de pancreatite, mas como eu vou falar para vocês um pouquinho mais na frente, talvez ela não seja mais comum, tá? E aí pode gerar tromboembolismo pulmonar, então é considerado uma causa de tromboembolismo pulmonar. Esse artigo aqui, turma, ele é um artigo interessante, tá? Falando, sempre lembrem que eu vou passar esse material para vocês, tá? Então, esse artigo, eles pegaram, né, 115 gatos, tá? Esses pacientes geralmente foram pacientes de necrópsia, né, pacientes que já tinham vindo ao óbito, e eles fizeram né, uma quantificação, né, de pancreatite crônica e pancreatite aguda. Então, foram 115 gatos, tá, que eles fizeram esse estudo, né, histopatológico, tá? E o que eles perceberam? Resumidamente, eles viram que a prevalência ela foi de 66%, ou seja, desses pacientes, né, 115, 66%, 66% foi realmente determinado que eles tinham pancreatite, né? E 50%, ou seja, metade praticamente, era crônica, pancreatite crônica. Vocês vão entender como é que eles fizeram essa diferenciação. E 6% aguda. Então, assim, esse trabalho já mostrou que provavelmente a pancreatite crônica ela é mais comum, né, no nosso paciente, tá? E essa informação de 45% dos gatos aparentemente saudáveis tinha evidências de pancreatite, evidências histopatológicas, né?
tá? Isso foi um estudo realmente de necrópsia histopatológica. Então, vocês imaginem que 45% dos pacientes tinham evidências histológicas, histopatológicas de pancreatite, só que tinham o histórico de serem pacientes saudáveis ou que não tivessem sinais, né, ou não tinham sinais de pancreatite. E aí é o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês. Então, esses pacientes ou não tinham diagnóstico de pancreatite, tá? Por ser um diagnóstico mais difícil, né? Como eu falei para vocês, alguma coisa passou, digamos, desapercebida desses pacientes, ou realmente esses gatos não tinham pancreatite nenhuma e essas alterações histopatológicas podem ser normais, né, em alguns pacientes. Isso só daria para determinar se realmente tivesse um histórico maior, né, se tivesse um perfil bioquímico, que eu vou mostrar para vocês. Então, esse ponto de interrogação, né, para a gente entender que não é tão simples o diagnóstico de pancreatite, por isso que a gente tem que estar muito bem informado e já adiantando para vocês. A clínica aqui, né, é aquele jargão que todo mundo conhece, mas a clínica ela é absurdamente soberana, a gente vai ver. Né? Na maior parte dos casos, a gente vai ter que ter uma firmeza na clínica, uma firmeza no conhecimento que a gente vai adquirir e, claro, também na experiência. Né? Os outros exames vão ajudar bastante, mas em alguns momentos a gente vai ter que realmente ficar com a clínica, porque nem todos os gatos, né? Eu já estou adiantando para vocês, nem todos os gatos a gente vai conseguir fazer uma biópsia, por exemplo, para ter a certeza, né? Então, isso aqui é importante de a gente entender. A classificação. Então, existe a pancreatite aguda. Essa pancreatite aguda como eu falei para vocês, né? Já no início aquele artigo mostrou também. Não é a mais comum, né? Mas é uma das mais desafiadoras do tratamento. É realmente aquele paciente que ele vem, muitas vezes ele vem em choque, tá? Alguns momentos são pacientes que vai perceber mais dor, né? Pode ter febre, né? Hipertermia. Geralmente vai ter uma letargia maior também, tá? É, a gente vai ver também alterações mais importantes, por exemplo, de linfonodos, né, linfonodos mesentéricos, tá? Toda a área, né, ao redor ali daquele pâncreas vai estar mais hiperêmico, né? Que é uma imagem de necrópsia, mas a gente não falei para vocês, nem sempre mais, eu vou dizer para você, é difícil a gente fazer biópsia em paciente que tem pancreatite aguda, tá? Esse caso foi específico, eu vou depois falar para vocês. Mas, assim, se a gente vê, por exemplo, na imagem de ultrassom, que eu vou falar também para vocês, que vai ter mais alteração, né, de ultrassom. Geralmente sim, tá? Geralmente é isso, em alguns casos não. Depende do time que é feito também o ultrassom, que é uma coisa importante que eu vou falar para vocês. Mas a aguda, ela também é chamada de supurativa, por quê? Porque ela tem uma infiltrado de neutrófilo e tende, digamos assim, realmente a ter uma infecção ou uma inflamação. Desculpa, nem sempre infecção, mas uma inflamação mais grave, né? E o infiltrado é neutrofílico, tá? Histopatologicamente, a característica principal é isso. A aguda, ela tem infiltrado neutrofílico, por isso que também ela é chamada de supurativa, tá? A crônica, né, essa imagem de um pâncreas aumentado, tá? Mas vocês percebem que não tem sinais inflamatórios, tá? Ou pelo menos assim, não tem aquela macroscopia característica de uma inflamação, né? A gente vai ver também algumas características de imagem histopatológica também da pancreatite crônica. Ela é mais comum na clínica, no dia a dia e também na literatura. Eles falam que é mais comum a crônica. É a que tem, digamos assim, uma menor número de sinais clínicos, ou pelo menos evidentes, certo? E ela vai estar mais presente principalmente em pacientes de meia idade a pacientes idosos, né? Pode ser, turma, pode ser que essa crônica já tenha sido uma aguda, tá? Que foi tratada ou não tratada, não sei, mas que foi, né, tendo a inflamação constante, né? Só que o tipo de filtrado inflamatório dela é um infiltrado diferente da aguda, é linfocítico, plasmocítico. Ela está bem associada também às outras doenças, né, do trato gastrointestinal do gato, como a colangite, né, como a doença intestinal inflamatória, tá certo? Porque ela é crônica, então tem uma cronicidade, né? Então, não é que ela não cause dor, em alguns pacientes vai causar dor sim, vai causar desconforto, né? E vai causar vômito, tá? Mas ela ela não é tão assim drástica, digamos assim, né? Ela não é tão por não ser aguda, ela não chega, muitas vezes o paciente não chega em choque, né? Em um quadro mais grave.
Entretanto, ela vai levar também a muitas outras morbidades. Por exemplo, pacientes que têm pancreatite crônica, eles podem desenvolver diabetes, né? Eles podem desenvolver, em certo ponto, a lipidose, né? A gente vai ver que tem, assim, uma intersecção, né? Muitos de vocês já sabem em relação à tríade, já ouviram bastante falar. Não vou entrar na tríade, mas a gente vai citar algumas coisas aqui, né? Eu quero que vocês fiquem craque, realmente, na pancreatite, tá? Existe uma denominação que é chamada crônica ativa. O que seria a crônica ativa? É um gato, por exemplo, que tem características, você pode até acompanhar esse paciente com pancreatite crônica, ele tem características de pancreatite crônica que fica no interface ali com a aguda. O que pode acontecer é uma crônica, né, agudizada, né? Talvez seria um sinônimo de crônica ativa, uma crônica agudizada. Então, assim, histopatologicamente seria um pâncreas que tem algumas áreas com infiltrado linfocítico plasmocítico, outras áreas com inflamação ativa, né, um infiltrado neutrofílico. A gente não sabe, não tem certeza, né, da prevalência, da incidência dessa forma aí, mas na clínica, tá, a gente vê casos que realmente sugerem que seja uma crônica que ativou, ou seja, que agudizou, né? Então, ela tem algumas características, por exemplo, no ultrassom, também histopatológico, vai ter uma área de fibrose, não falei para vocês que eu vou falar de histopatológico, mas já vou adiantando. Uma característica muito importante da pancreatite crônica é fibrose, que você vê no histopatológico, né? E também você pode observar em alguns pontos, né, no ultrassom, tá? Então, basicamente, seria infiltrado linfocítico plasmocítico com formação, né, com fibrose, né? E essa fibrose ela pode levar, como já falei para vocês, a um quadro realmente de destruição tanto do pâncreas exócrino como também endócrino, né? Então isso vai ser substituído por tecido conjuntivo e pode gerar todos esses problemas, tá? Então existe, né, digamos, essa possibilidade, né, da crônica ativa, né, ou a crônica agudizada, né? Eu estou colocando esse sinônimo também, né? E, assim, quais são as causas de pancreatite, turma? Tá? Pessoal, hoje a literatura fala, os artigos mais recentes, que a causa, 95% das pancreatites, elas são idiopáticas. São idiopáticas, né? Então, assim, ou seja, dificilmente a gente vai pegar um caso clínico e realmente determinar por que esse gato está com pancreatite. Isso é importante a gente saber por quê, porque a gente vai ter que conversar com o tutor, justamente esse ponto é importante, porque eles sempre vão perguntar, pelo menos a grande maioria, por que o meu gato está com pancreatite. Então, 95% são idiopáticos. Existem as suspeitas, né? A gente pega os casos clínicos e existe as suspeitas, justamente se a gente começa a ver o histórico desse paciente, tá? Lesões oxidativas, por exemplo, pacientes que têm infecções, sei lá, inflamações crônicas, tá? Como, por exemplo, inflamação de boca, né? Periodontite, pacientes que têm doença renal crônica, né? Então, lesões oxidativas que podem realmente também causar uma inflamação ou iniciar uma inflamação nesse pâncreas. Hipercalcemia também, hipercalcemia ela está incriminada. Vamos imaginar um paciente com uma doença renal crônica, né, também hipercalcemia, pode ter, ou então aquelas hipercalcemias também idiopáticas, enfim. Qualquer hipercalcemia pode, pelo menos na literatura fala, que pode causar pancreatite. Aí, envenenamentos, intoxicações, né, hipóxia, choque, tá? Então, o paciente ele sai de um quadro de hipóxia, sai de um quadro de choque, pode gerar uma pancreatite depois. E aquelas morbidades que eu falei para vocês, que elas são comuns, né? Lipidose, pode acontecer lipidose com pancreatite, diabetes com pancreatite, a chamada tríade ou triadite, né, que aí vai estar associado a doença intestinal inflamatória ou colangite, ou esse paciente ele pode ter só uma colangite com pancreatite, pode ter uma pancreatite com doença intestinal inflamatória. A gente sabe que é bastante comum, né? Nem sempre vai ter a tríade, classicamente os três, mas geralmente vai ter pelo menos uma resposta inflamatória adjacente. Se o pâncreas inflamou, tá? Ao lado dele vai inflamar, principalmente se for um agudo. Então vai ter uma duodenite, né? Especialmente duodeno, vai ter ali, consequentemente, uma inflamação também ali do ducto biliar, né? Possivelmente, alguns casos, pode até obstruir, né, esse ducto biliar, por quê? Porque ali a ampola, né, a esfíncter de Oddi, ele pode inflamar, digamos assim, junto com o duodeno e vai impedir o escoamento ali da bile, então vai ter até uma obstrução biliar extrahepática. Então, assim, também eu vou citar um pouquinho para vocês
amanhã em relação à obstrução biliar extra-hepática causada pela pancreatite, como é que a gente pode diagnosticar e também resolver, né? Mas então isso é comum. Então eu percebo o seguinte, a imagem, né, bota-se na cabeça, a imagem do pâncreas, né, o pâncreas está colado no duodeno, ele é intimamente ligado ao ducto biliar, então assim, não tem por onde, né? Inflamou o pâncreas, pode inflamar também os outros dois. Infecções não são comuns, né? A gente vai ver que, vou falar um pouco durante o tratamento também, mas infecções elas não são comuns. É, o que pode acontecer, por exemplo, existe já, por exemplo, relatos, né, indicações, por exemplo, o coronavírus, né, PIF pode causar uma pancreatite, toxoplasmose também, tá? Bacteriana não se tem assim uma comprovação, tem uma suspeita, porque tem alguns trabalhos que eles utilizaram um método, né, que é chamado FISH, que é um método de uma fluorescência para detectar a bactéria, realmente a bactéria patogênica, bactéria advinda de desbiose, como por exemplo a Escherichia, o Clostridium, e eles identificaram essas bactérias, né, intestinais no tecido pancreático. Tá? A gente vai falar um pouquinho, né, para quem não está lembrando, a gente vai falar um pouquinho realmente como é que isso pode acontecer. Mas não é comum. Não é comum, mesmo a supurativa neutrofílica está relacionada com infecção. Tá? Os linfomas também, o linfoma alimentar ele pode vir associado com pancreatite, né? Não necessariamente seja uma metástase, né, do linfoma, mas pode acompanhar o linfoma intestinal, ele pode acompanhar também com pancreatite. Isso é uma informação importante, principalmente esses pacientes que a gente está tratando, que fez o diagnóstico de linfoma, que está tratando esse paciente, tá? Ó, esse quadro, ele é muito bacana também, é de um artigo que eu utilizei aqui para preparar a aula, também vocês vão receber. Resumidamente, ele colocou aqui no quadro as possibilidades da tríade causar pancreatite, ou pancreatite causar tríade. Então, assim, essa primeira aqui, esse quadro aqui, o A, né, ele começou aqui com pancreatite aguda, e ela vai gerar, né, uma resposta inflamatória no fígado, pode até gerar também uma colangite, né, neutrofílica, tá? E aí também aumentar, digamos assim, a capacidade de translocação dessas bactérias e gerar uma pancreatite, né, uma pancreatite neutrofílica e até uma sepsemia. Desculpe. Se caso suspeito, por exemplo, se a gente tem um paciente que tem um diagnóstico suspeito de doença intestinal crônica, esse paciente ele vai ter desbiose, ele pode ter um refluxo dessas bactérias, né, desse microbioma para dentro do ducto biliar, para dentro do ducto pancreático, tá? Isso é bem evidente, isso é bem possível, como falei para você, já foi encontrado, até, não é incomum encontrar bile dentro do ducto pancreático, tá? Não é incomum encontrar suco pancreático no colédoco, não é comum encontrar bactéria, né, nessas regiões também, tá? Mas até que ponto elas fazem realmente, qual o papel dela para desenvolver pancreatite, ninguém tem a certeza ainda. Mas é uma situação que pode acontecer, por exemplo, se aumenta a, a permeabilidade dessa mucosa intestinal devido à inflamação, tem mais chance de ter translocação bacteriana e justamente ela ir para outros tecidos, causando colangite, causando pancreatite, né? Então, é uma situação que pode acontecer, então ela é bem plausível. E aí, de novo aqui, ó, doença intestinal crônica, inflamação crônica desse intestino, gera desbiose, e o que acontece também? Adquire, digamos, autoantígenos, então, assim, devido à inflamação extensa, né, aquele estado pró-inflamatório do intestino, pode gerar também uma resposta inflamatória nos outros órgãos associados, como o fígado, né, e como também o pâncreas. Então, assim, é uma área, turma, de muito estudo, né, um campo de muito estudo que vai saindo artigo praticamente todos os dias e as coisas vão mudando. Então, pode ser que daqui a algum tempo, né, a gente tenha certeza realmente como que isso acontece, mas é uma possibilidade. Então, também acontece muito também nos seres humanos, principalmente esse C aí, né, tem muita pancreatite que é considerada autoimune. No gato não tem uma comprovação, tá, de pancreatite autoimune, tem as suspeitas, que é uma coisa que a gente perceber aqui, todo esse quadro, é uma coisa que é bem possível, né? Então, uma situação que é bem possível. O que a gente tem que entender, por exemplo, pacientes que têm doença intestinal inflamatória são pacientes que são bem prováveis de desenvolver pancreatite, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar de olho, tá? E o contrário também, né? Pancreatite para desenvolver uma inflamação intestinal não é
uma coisa impossível, tá? E aí eu vou falar para vocês aqui, ó, eu quero só citar aqui, prestem atenção, certo? Esses 3 casos aqui vai acompanhar a gente hoje e amanhã também. O caso 1, macho, 12 anos castrado, FIV positivo, queixa de vômito há 3 dias, fezes amolecidas, hematoquesia, histórico de ter comido chantilly, tá? Já teve quadro de cistite há 6 meses atrás, uma prostração severa, desidratação 7%, algia abdominal intensa, temperatura 38, frequência cardíaca 180 e respiratória 46, tá? Então, a queixa é essa, tá? Isso aqui a gente vai, depois vocês vão, eu vou repetir de novo aqui essa pequena anamnese, mas prestem atenção, algia, fezes amolecidas, hematoquesia, né? Ou seja, sangramento, né? Sangue vivo ali nas fezes, tá? Já teve quadro de 6 meses atrás, prostração, desidratação e dor abdominal, ok? Caso 2, macho, 8 anos castrado, paciente renal crônico, estágio 3, teve um paciente que vinha já com acompanhamento, tá? Devido ao renal crônico, estava estável já há algum tempo, mas há 2 dias ele começou a vomitar, nausear, anorexia e letargia. Desidratado, 7%, fezes retida a palpação, sem evidências de dor, né? Pelo menos aparentemente não parecia ter dor, né? 37,5 de temperatura, frequência cardíaca 170 e a respiratória 35, tá? Caso 3, 5 anos de idade, também um macho, 10 dias foi diminuindo o apetite desde que entrou um outro gato no ambiente. Apático, sem vômito ou diarreia, sem histórico desse anterior. Obeso, um paciente obeso, difícil a palpação abdominal dele, a ausculta abafada dispineica, né? Então, uma sintomatologia um pouco diferente. 5% de hidratação, temperatura 39,7, frequência cardíaca 165, respiratória 72. E foi feito, né, devido à dispneia, né, devido ao quadro de dispneia, ausculta abafada, enfim, foi feito um toraco nele. E aí veio um líquido efusivo sero avermelhado, tá? Então são 3 casos clínicos, sintomatologia difere um pouco dos 3. A pergunta a vocês já a primeira pergunta, quem é que tem pancreatite nessa história aí, tá? Dos 3, tá? Vocês podem ir arriscando aí, vão colocando no chat, tá? Quem tem pancreatite desses 3? A gente vai depois voltar aos sinais clínicos, mas pelo que vocês viram, o que vocês acham, né? Qual dos 3 tem pancreatite? Ou se são os 3, se é nenhum, enfim. Depois a gente vai discutir melhor, tá? Quais são os sinais clínicos? Ó, eu vou colocar aqui mais ou menos vamos aqui no mais comum para o menos comum, tá? Anorexia e letargia, os 2 são os principais sinais clínicos, tá? A gente vai acompanhar, a gente vai ver bastante na clínica. Quem já acompanhou o paciente com pancreatite sabe que é letargia, turma, mas é uma letargia mesmo letárgica, letargia ao extremo. Aqueles pacientes que parece que estão embotados, né? E às vezes chama atenção que é um gato que ontem estava normal e hoje amanheceu praticamente letárgico sem comer, né? Então, isso chama muita atenção. Claro que a gente pegar anorexia, letargia, desidratação, são completamente inespecíficos, né? Completamente qualquer doença pode causar isso aí, mas chama atenção realmente, turma. Chama atenção que é uma letargia, tá? Uma prostração realmente grave. Geralmente é grave, tá? Aí vai, perda de peso, hipotermia, que não é um prognóstico bom quando você tem hipotermia. Vômito 46%, assim, nem todos os pacientes vão vomitar, né? Icterícia 37%, febre 25%, dor abdominal 19%, tá? Isso aqui é um dado de um artigo de 2021, né? Que ele colocou nesse ranking, tá? Diarreia 12%, dispneia, taquicardia, efusão menos comum. Agora, se eu falar para vocês de dor abdominal, 19%, turma, pode ser que, muito provável que essa dor não foi diagnosticada, tá? Ou que realmente esse gato não apresenta sinal clínico, sei lá, muito claro de dor. A gente sabe que alguns gatos conseguem realmente a tendência de esconder essa dor, mas pode ser que tenha passado batido, porque assim, para a gente falar de pancreatite, vocês têm que estar cientes do seguinte, vocês têm que saber realmente utilizar escala de dor felina, né? Então isso é fundamental, não tem como a gente fechar o diagnóstico se a gente não fizer um bom exame clínico, se a gente não perceber que esse paciente está com dor. Então eu coloquei uma sugestão aqui para vocês, o que a gente usa, né?
que é um, na verdade, é um aplicativo. Vocês conseguem esse aplicativo, é uma forma mais prática que tem. Claro, vocês podem ter uma tabelinha, pode ter uma ficha clínica do paciente, aí pode, é importante. Mas esse aplicativo ele é muito mais prático, né? Que é a da Grimace Scale. Acho que muitos já ouviram falar, não sei se usa o aplicativo, mas já é uma coisa muito interessante. Então, assim, a gente vai perceber no dia a dia, isso é importante também até para a gente ver o acompanhamento do paciente na internação, né? Então, esse aplicativo é prático, a gente vai comparando, né, a foto com a imagem, né, com o rosto do nosso paciente. Então, tem a posição da orelha, né? E aí vai ter, dependendo da posição, você vai marcando moderadamente, né, alterado. Então, claro, quanto mais, por exemplo, em gato, né, quanto mais a orelha é deitada, né, lateralizada, então é mais grave. Então, a gente vai marcando aqui na escala, tá? E, por exemplo, aqui, né, abertura e fechamento da pálpebra. Então, assim, percebe, ó, quando esse paciente ele tá com, né, com o olho mais fechado, pálpebra mais fechado, também é sinal de dor. E aí você vai marcando. Essa escala ela vai até 10. O score máximo seria o 10, que realmente esse paciente está se vendo de dor, né? Então, por que é importante? Por que eu estou falando dessa escala? Porque se a gente não tiver uma percepção apurada da dor no paciente felino, a gente vai passar batido. Tá? A gente vai passar batido, nem sempre ele vai demonstrar dor ou desconforto na palpação. Então a gente tem que fazer realmente um exame clínico bem apurado e sempre se basear nessas escalas, porque a gente consegue fazer o diagnóstico da dor e também vai ser importante para o acompanhamento. Se você começa a fazer um tratamento antiálgico, então esse paciente ele tem que começar a voltar para o normalzinho dele, que é a orelha para cima, né, o olhar mais vivo, tá? Tem a posição dos bigodes também, né, que é outra parte enfim, depois quem não tem esse aplicativo, posso colocar o nome lá no grupo, certo? Mas eu acho que eu sempre gostei dele, ele é um aplicativo bem prático, tá? Então, ali eu falei para vocês os sinais clínicos, os principais sinais clínicos, né, que a gente seria, para mim, na prática a gente vê anorexia e letargia, né? E aí a gente vai buscar sinais de dor, seja na palpação, geralmente é um paciente que ressente bastante, né? Pode reclamar, pode ficar com aquele abdômen tenso, e aí o vômito, nem sempre o vômito vai estar presente, mas ele pode acontecer, principalmente esses gatos eles podem ter um vômito crônico, né? Se for uma pancreatite crônica, pode ter vômito crônico, e sempre fazer escala de dor, né? Então é palpação, ver os sinais clínicos, ver os parâmetros, né? Temperatura, ausculto, isso é importante, claro, mas se realmente prestar atenção nesse gato que tem uma letargia intensa, independente, turma, do histórico, independente da doença que ele já tem, né? Mas gato que aparece com letargia associada à dor, tá? Nem sempre tem vômito, então é uma coisa que chama bastante atenção, tá? Outro ponto também que eu acredito que não coloquei aqui na apresentação vocês, principalmente o gato que tem dor abdominal, por exemplo, sinais de abdômen agudo, né? Dor abdominal e vômito, pode ter diarreia também, tá? Esse gato, turma, principalmente a idade, se a gente pega um paciente mais jovem, né, de até 2 anos, enfim, são sinais clínicos de abdômen agudo, mas que são sinais clínicos também de um abdômen agudo associado, por exemplo, à obstrução intestinal, à ingestão de corpo estranho, tá? Isso, às vezes, fica muito parecido com sinais de pancreatite. Então, eu sempre gosto de citar essa possibilidade de a pancreatite ser um diagnóstico diferencial de corpo estranho ou obstrução intestinal, porque muitas vezes na imagem também a gente não vai conseguir determinar. Vocês imaginam um corpo estranho que não seja radiopaco, né, que com a presença de muitos gases líquidos ali, não vai conseguir ser visualizado também com ultrassom e sugere corpo estranho, mas pode ser pancreatite, né? Outra coisa também que a gente não vê tanto na literatura, mas na prática a gente observa bastante, é a diminuição da motilidade intestinal. Com essa diminuição da motilidade intestinal, com certeza vai ter mais gases intestinais, mais líquido intestinal, né? A pancreatite pela inflamação, né, pode causar diminuição da motilidade intestinal e, consequentemente, na imagem de ultrassom tem mais gás, tem mais líquido, né? Que pode também sugerir presença de obstrução parcial, total intestinal e também confundir com corpo estranho, né? Então, não é incomum a gente pegar pacientes com pancreatite que têm, pela questão da náusea, pela questão também
da diminuição da motilidade gastrointestinal, esvaziamento gástrico e diminuição também da motilidade intestinal, esse paciente tem um acúmulo de gases, né? Acúmulo de gases e líquidos dentro do lumen intestinal, que isso pode confundir com o corpo estranho. Então, é uma informação importante para vocês. A gente já acompanhou vários casos aqui no hospital e realmente isso pode confundir, tá? Então, sempre que tiver suspeita de corpo estranho que não foi localizado, tá? Com exame de imagem, então coloque isso na cabeça, a possibilidade de ser uma pancreatite aguda, tá? Na hematologia, o hemograma ele não é muito específico, né? Pode ter uma leucocitose, pode ter uma leucopenia, né? Isso parece não estar muito, não te predizer muito assim em relação ao prognóstico, a diferença dos dois, tá? Leucopenia e leucocitose. Anemia, esse gato pode vir com anemia, aquela anemia do tipo inflamatória, geralmente não regenerativa, tá? Trombocitopenia ou trombocitostose. Também pode ter as duas possibilidades. Na hematologia, aqui na bioquímica, a gente pode ver aumento de enzima hepática, tá? Principalmente se estiver associado com uma colangite, né? Ou com lipidose hepática, por exemplo. Alguns pacientes a gente percebe só um aumento da GGT. Por quê? A GGT ela está mais presente nos colangiócitos, né? Dentro daquelas células que fazem o revestimento dos ductos biliares, né? Da saída da bile ali. E aí, pelo pâncreas, pela inflamação do pâncreas, eu falei para vocês, pode ter uma colangite, né? Pode ter uma inflamação ali do ducto biliar. Então, a GGT ela pode subir sozinha nos casos de pancreatite, tá? Que não tem ainda, digamos assim, um comprometimento maior da maior parte do fígado, né? Das vias biliares e parênquima hepática, tá? Hiperbilirrubinemia pode acontecer, né? Também não é incomum. Aumento de bilirrubina, a gente tem que sempre procurar a possibilidade de ter obstrução, né, biliar extrahepática devido à inflamação do pâncreas, tá? E a hipoalbuminemia também pode acontecer. Geralmente está associada a inflamações crônicas, pancreatites crônicas, ou também associado a linfoma alimentar ou doença intestinal inflamatória. Então, toda vez que a gente pega um paciente com albumina, né, pancreatite, hipoalbuminemia, a gente tem que investigar essas possibilidades, tá? Deixei em vermelho hiperglicemia, que é um dado que pode acontecer, que acontece comumente, até comum, como também a hipoglicemia. Todos os dois o prognóstico é ruim. Na hiperglicemia, né, que eu vou falar um pouco mais na frente para vocês, a gente tem que ver a possibilidade desse paciente ter uma diabetes, né, associada. A gente vai ver como é que a gente vai diferenciar, tá? Claro, nem toda hiperglicemia no paciente vai ser diabetes, mas se a hiperglicemia, por exemplo, sobe mais de 350, 400, provavelmente esse gato está diabético, né? Uma hiperglicemia associado a choque, né, associado a essa inflamação causada pela pancreatite, geralmente é uma hiperglicemia de 250 a 300, né? Geralmente ela não passa disso aí, mas a gente pode, na dúvida, a gente pode fazer o quê? Uma frutosamida desse paciente para ver como é que ele era antes desse quadro que a gente recebeu, né? Em relação à cobalamina, também é importante que a gente entenda, que vocês entendam que o paciente com pancreatite ele pode ter também uma hipocobalinemia, certo? Por quê? Porque o pâncreas ele produz o fator intrínseco, que é esse amarelinho aqui, esse losango amarelo, tá? Então ele produz o fator intrínseco. O que é o fator intrínseco? O paciente quando se alimenta, essa cobalamina ela vem, né, associada, né, à proteína, enfim, e aí no duodeno vai se ligar a um receptor, né, desculpa, a uma proteína, a R-proteína, então ela se liga no processo ali de digestão, para depois, né, ser transportada até depois ali da região do jejum e se ligar ao fator intrínseco. O fator intrínseco ele é importante para poder a cobalamina se encaixar no receptor de transcobalamina ali que fica no ilho, tá? E aí ganha a corrente sanguínea. Então é o seguinte, se esse gato está com cobalamina baixa, esse paciente ou tem uma pancreatite, né, resumidamente, ou esse paciente vai ter uma inflamação no ilho, ou seja, ou não tem fator intrínseco, ou não vai ter absorção porque esse ilho está inflamado. Ou pode ser os dois, certo? Então a possibilidade de ter cobalamina, hipocobalaminemia no gato com pancreatite é grande, principalmente se estiver associado com inflamação intestinal.
Isso vai ser importante para a gente utilizar a reposição no tratamento, tá? Continuando aqui a hematologia, se a gente for fazer eletrólise dos pacientes, a gente vai ver gatos com hipocalemia, que o prognóstico é ruim, tá? Ou gatos com hipercalemia, também pode acontecer. Hipocalcemia também é relativamente comum, acredita-se que 60% dos pacientes vão estar com hipocalcemia, que é considerado um fator prognóstico ruim, tá? A hipocalcemia. E vai ser importante a gente tratar isso aí, para falar a vocês quando for abordar o tratamento. A gente geralmente faz o cálcio ionizado, tá? Geralmente faz o cálcio ionizado. Porque ele é que é um marcador mais assim, mais seguro pra gente. Que ele não tem muita relação com outras possibilidades ali do metabolismo do cálcio. Mas o ideal, se você fizer fazer o cálcio total, já é alguma coisa. Mas o ionizado seria mais importante. Então, se ele tiver menos do que 1 milomol, então o prognóstico é pior, tá? E a gente, falei para vocês, a gente tem que sempre tentar dosar esse cálcio, porque muitas vezes a gente vai ter que fazer uma reposição, vai tratar também essa hipocalcemia. Hipocalemia, também falar para vocês, a gente vai repor também esse potássio, né? Então, agora, eu queria falar para vocês sobre a lipase. Thomas, desculpa. Que é um ponto assim fundamental para a gente entender como é que vai fechar esse diagnóstico da pancreatite. Então, eu falei para vocês em relação sinais clínicos, né? Em relação aos outros exames, aos outros parâmetros, né? De laboratório. E vou falar aqui da lipase em específico, também conhecida como FPLI. Primeiro uma pergunta. Por que a gente não utiliza, ao invés de a gente utilizar, por exemplo, a lipase imunoespecífica felina, a gente não utiliza aquela amilase e lipase mais comuns séricas, né, que às vezes tem até naqueles painéis, tá, de bioquímico, né, a gente pega aqueles perfis aí, às vezes já vem aquela amilase e lipase. O que vocês acham? Podem escrever, tá? Por que a gente não utiliza essa amilase, essa lipase? Então, vou deixar essa perguntinha aí, vamos ver quem é que responde, né? A gente pode depois voltar a comentar. Então, a gente vai utilizar FPLI, né? Depois eu quero saber de vocês por que a gente não utiliza essa amilase e a lipase sérica, que seriam os enzimas pancreáticos, né? O FPLI, pessoal, é considerado, uma parte dos trabalhos, tem já alguns trabalhos já há algum tempo, que diz que a sensibilidade de 76% a 79%, ou seja, realmente fazer diagnóstico de pacientes positivos, né, que tem pancreatite. Sensibilidade, ela é reduzida para pancreatite crônica. Então, 54% dos pacientes com pancreatite crônica, turma, vão dar positivo nesse exame, tá? Isso é muito importante que a gente entenda, né? A FPLI é uma ferramenta importantíssima, valiosa, mas tem que saber usar, tá? E é isso que eu quero que vocês aprendam. Especificidade, 67% a 100%, depende do artigo. Então, é uma especificidade boa, né? Então, esse é o SPEC, porque existem basicamente duas formas de fazer o FPLI. Existe uma dosagem quantitativa, que aí ele vai te passar realmente quanto que está a concentração do FPLI desse paciente. Ele é bastante utilizado para, por exemplo, fazer o controle, o acompanhamento do tratamento, mas a gente vai ver que tem que ter cuidado. Então, assim, é uma ferramenta que gera muita discussão, mas o mais importante é saber utilizar, né? E nunca, turma, nunca, jamais vocês vão fazer diagnóstico em base só de um exame. Não tem como fazer diagnóstico de pancreatite, como em muitas doenças também, só por um exame, né? Seja ultrassom, seja uma dosagem de FPLI. A gente vai entendendo aqui no decorrer do curso. Também tem o SNAP, né? Que quem produz é a IDEXX. Os artigos falam que 82% a 92% de concordância com o SPEC, né? Que seria o quantitativo, tá? Aqui a gente não vai ver quantidade, né, de concentração,
de lipase no sangue desse felino, mais a gente vai ver se ele é positivo ou negativo, tá? E ele tem uma certa concordância ali com o SPEC, tá? Isso você tem que ter no consultório, né? Por exemplo, se você tem já um hospital, tá, uma clínica já com um laboratório estruturado, você pode ter uma máquina, tá, que faz a dosagem do quantitativo, né, que é o SPEC, tá? Se não, você tem um consultório, você tem, não, mas aí sim, é obrigatório quem trabalha com gato ter esse tipo de teste, né? Não tem como você deixar de usar, ele é a mesma metodologia, digamos assim, você usa igual como se fosse um FIV-FeLV, né? Então você tem que ter no consultório, tá? E aí esse foi um trabalho, deixa eu ver aqui se eu tenho há 10 anos atrás, 2013, certo? Achei legal também, bacana, foi um dos primeiros que saíram em relação, né, à lipase imunoespecífica felina. Então eles utilizaram 33 gatos hospitalizados, esses pacientes tinham um diagnóstico de pancreatite baseado aos sinais clínicos, tá? E a lipase, né? E aí eles foram ver o prognóstico desse paciente, de acordo com os sinais clínicos, principalmente pela dosagem da FPLI. Então eles viram que no dia 1, né, ou seja, eles acompanharam de 2 a 16 dias, foi de internação dos pacientes, e observaram até 44 dias depois, tá? Alguns morreram, outros foram eutanasiados, ele vai falar aqui. No dia 1, a maioria dos 33 gatos, né, de 33 gatos, tinha uma elevação muito grande da FPLI, essa média de 22 a 16, né, com mais de 16. Média de idade 12 anos, mais ou menos. 11 desses pacientes, né, eles morreram, foram eutanasiados antes do dia 44, e eles viram sinal clínico de dispneia, hipotermia, hipocalemia, hipercalemia e concentração elevada de FPLI foram adversas no desenrolar do caso, né? Então, assim, foram dados, né, importantes que estavam associados a morte, né, eutanásia, enfim, uma dificuldade na recuperação, tá? Então, dispneia, hipotermia, hipocalemia, hipercalemia e aumento de concentração, né, da FPLI. Então, ou seja, pacientes com pancreatite, dispneia, hipercalêmico, tá? Hipotérmico, então são pacientes que são piores, então eles vão te dar mais trabalho, você vai ter que ter mais atenção a esse paciente, que provavelmente também são pacientes que têm pancreatite aguda. E aí tem também, teve alguns dados que eu achei interessante, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, esses 11 gatos que morreram, né, eles tiveram, no dia da admissão no hospital, uma concentração muito alta de FPLI. Tá? Então, isso bate, né, com a ferramenta, né, que é FPLI. Só que algumas coisas aconteceram. Ó. Você vê o quanto que é preciso ter cuidado na interpretação, né? E às vezes a gente, não serve, FPLI não serve. Não é isso, pessoal, porque depende da tua interpretação e da situação também que você está diante, né? Então, assim, tem um pessoal para entrar aqui, peraí. Então, assim, aí o que foi que eles viram, né? Em relação ao prognóstico, né? Eles compararam mais ou menos dia 1, dia 5, né? E aí os gatos que sobreviveram, eles tiveram uma redução. Peraí, deixa eu ver. Não, desculpa. Os gatos que vieram a óbito, né? Alguns gatos, contrastando com os pacientes que sobreviveram, eles tiveram diminuição da FPLI. Os gatos que vieram a óbito, né? Eles tinham um valor muito alto de início, mas mais ou menos com 5 dias diminuiu em 30%. Enquanto que alguns que realmente sobreviveram, essa FPLI foi aumentar, tá? Então, isso é uma coisa, 33 gatos é um grupo pequeno, para você, né? Se você comparar com o trabalho humano, isso é irrisório. Mas são dados que a gente precisa, que pelo menos mostram que a gente tem que ter cuidado com essa ferramenta, tá? Então, pacientes que vieram a óbito, esse FPLI até diminuiu. Pacientes que sobreviveram, teve uns que aumentaram mais, né, nos dias subsequentes. O problema, pessoal, é que esse artigo, né, não tem como, por exemplo, você realmente fechar 100% que a morte foi por causa de pancreatite, né, esses pacientes que até melhoraram, diminuiu o FPLI, não dá para você, o artigo não mostrou isso, né, mas são dados que, pelo menos, leva a um questionamento, né, como que a gente vai usar essa ferramenta, tá? Então, claro, os pacientes que chegam com FPLI alta, geralmente é um quadro muito mais grave, né, mas tem que ter olhar outros parâmetros para a gente ter certeza de como é que vai ser o desenrolar desses casos, né? Hipotermia, taquipneia e dispneia foi significativamente associado com efeitos adversos, aliás, com
resolução, né, finalização do caso adverso, tá? E principalmente quando foi associado com hipotermia, né, e dispneia geralmente são prognóstico é ruim, né, hipotermia e dispneia associado também ao desbalanço de eletrólitos, né. E aqui falando, já começando a falar de ultrassom, chamando a atenção de vocês, 22 desses gatos, 67%, tinha anormalidades detectadas no ultrassom, ou seja, digamos, 11 pacientes não tinham anormalidades importantes no ultrassom. E aí já puxando o líquido de ultrassom. Então, o que vocês têm que prestar atenção? Além dos sinais clínicos que eu falei para vocês antes, ultrassom e FPLI é que vai te guiar no restante do diagnóstico, tá? Isso, resumidamente, que eu já comecei a falar, a gente vai continuar abordando aqui. Esse outro artigo também eu quero que vocês vejam, é um artigo também interessante, eles pegaram, viram o histopatológico, né, e essa FPLI em pancreatite, em doenças pancreáticas inflamatórias, hiperplásicas e neoplásicas, tá? Lá naquela pancreatite crônica que eu falei para vocês, eu acabei esquecendo de falar, a pancreatite crônica ela tem alteração de ultrassom e também a estrutura desse paciente, a estrutura pancreática, ela pode ter algumas alterações interessantes. Pode aparecer cistos pancreáticos, né, ou pseudocisto pancreático. Pode ter, além da fibrose, pode ter formação, uma hiperplasia nodular, né? É isso que o artigo abordou. Hiperplasia nodular pode estar relacionada à pancreatite crônica, mas também é uma alteração que pode estar presente em pacientes sêniores, pacientes idosos, né? E a gente não sabe se é pancreatite crônica ou é só uma hiperplasia nodular, que esse paciente não foi para biópsia ainda, porque não tem sintomatologia nenhuma de pancreatite, mas se você tem uma imagem, se um paciente com essa imagem, uma hiperplasia nodular, é idoso, então observe, vão acompanhando com ultrassom, né, porque não dá para ter certeza, a não ser que você vá biopsiar se tem uma pancreatite crônica aí. Então ela pode ser normal, como também não pode ser essa hiperplasia nodular. Então esse artigo ela trabalhou também com essa hiperplasia, 80 gatos, biópsias de 80 gatos, eles dividiram o grupo 1 pâncreas normal, grupo 2 hiperplasia nodular, isso que eu falei para vocês agora, uma pancreatite média, uma pancreatite 4 moderada severa, né? O grupo 5 neoplasia pancreática. Então eles fizeram FPLI desses pacientes. O que foi que deu alterado? Aqui tem um número de gatos, né? Pancreatite média 23, uma pancreatite mais grave 11, neoplásico 18, né? Todos tiveram aumento de concentração comparado com os gatos que não tinham nada no pâncreas, né? Então todos tiveram aumento. Gatos com hiperplasia nodular, turma, teve um FPLI abaixo, né? Comparando com gatos que tinham pancreatite ou tumores. Então a hiperplasia nodular, o FPLI deu baixo, normal, abaixo. Então quer dizer, aparentemente não é uma pancreatite, pelo menos não é uma pancreatite ativa, mas a gente também não pode descartar que uma pancreatite que não seja uma pancreatite crônica, como eu falei para vocês, no caso daqueles velhinhos que têm uma hiperplasia nodular. Dois gatos aqui, ó, que não tinha uma pancreatite supurativa, né? Que não tinha uma pancreatite neutrofílica, ela tinha um elevado, o FPLI elevado, tá? E dois que tinham uma pancreatite supurativa tinham valores normais. Então existiam dois gatos com infiltrado intenso neutrofílico, mas que o FPLI estava normal, tá? Outros gatos que tinham tumores, né? Então, carcinoma acinar pancreático, ele tinha também um FPLI normal. Dois pacientes que tinham um com adenoma e o outro com carcinoma tinham elevação de FPLI, elevação considerada alta, né? E eles jogaram aqui, desculpa, não jogaram, eles discutiram esse dado que pode ser causado por inflamação, ou seja, além dos tumores que esses gatos tinham também uma inflamação associada que foi verificado no histopatológico, né? Foi verificado no histopatológico. Então, pode ser que esses gatos que têm uma neoplasia pancreática, eles aumentam o FPLI porque tem uma inflamação associada. Como é que a gente vai saber disso? Somente, pessoal, com biópsia histopatológica, né? Então, aqui foi mais ou menos o exemplo que vocês colocaram, né? Então, eles falaram, ó, alguns tumores, né, primários, eles podem ter elevação de FPLI, se tiver uma pancreatite, uma inflamação associada. Entretanto, alguns casos de pancreatite severa, né,
seja supurativo ou não, tumores, sem inflamação, pode resultar em FPLI normal. Então vejam, é uma ferramenta, eu falei para vocês, importante, mas precisa de associar a outros exames. E aí eu vou falar para vocês agora do ultrassom. Ultrassom, turma, tem essa disparidade aqui, né, de sensibilidade e especificidade. Então, os artigos mais antigos falam de 11% e 30% de sensibilidade, agora mais 84%, então fica entre 11% e 84%. Como que o exame tem uma disparidade tão grande aí em relação à porcentagem de sensibilidade? Depende do operador, depende da máquina e depende do tipo de pancreatite. Na verdade, eu colocarei aqui, digamos, a fase da pancreatite, né? Dependendo do operador e da máquina, eu acho que isso está ficando assim menos comum. Pelo menos assim é o que eu acredito, né? Claro que aquelas ultrassonografistas que não têm experiência com gato, turma, pode ser que ele tenha uma dificuldade realmente, né? Porque nem todo pâncreas, né, consegue ser visualizado de uma forma fácil, ele todo, né? Principalmente o lado direito do pâncreas, que é chamada cabeça do pâncreas, ele fica mais escondidinho ali no duodeno, colado no duodeno. Às vezes, uma quantidade de gás nesse duodeno, no lúmen, pode dificultar a observação, né? Então, assim, não é tão fácil. Principalmente se o ultrassonografista não souber dessas particularidades da pancreatite no gato, tá? Máquina, hoje em dia tem máquina, poxa, muito mais, né, potente do que 8, 10 anos atrás, tá? Agora, o tipo de pancreatite, a fase dessa pancreatite, eu acho que talvez, né, a possibilidade de realmente ela ter essa disparidade na acessibilidade, eu acho que é uma coisa bem, bem possível, tá? Lembrar sempre, normalidade, ou seja, ultrassom sem alterações, você não pode descartar a pancreatite, pessoal. Então isso é importantíssimo, entendeu? Não pode descartar a pancreatite. Por quê? Porque depende de tudo que eu falei, depende do operador, depende da máquina, depende da fase da pancreatite, né? Como que esse paciente está. Então vocês não podem descartar a pancreatite com ultrassom normal. O ideal é o quê? Repetir esse ultrassom. Se tiver a clínica, tiver a suspeita, tiver FPLI positiva, sempre repetir esse ultrassom com 24, 48 horas, tá? Muito importante, visualizar tecido peripancreático. Às vezes é o primeiro sinal que vai acontecer lá, vou mostrar a vocês. E o que é importante, né, continuando, sinais clínicos podem preceder as alterações de ultrassom. Então você pode receber um paciente com dor, com algia, prostração, letargia, vai para o ultrassom, está normal. Tá? Por quê? Porque os sinais clínicos eles podem preceder as alterações de ultrassom. Então isso é uma informação que vocês têm que levar, se vocês conseguirem captar essa mensagem aqui, poxa, já valeu a pena o curso, certo? Muitas vezes, ó, conflitante com FPLI. Então, assim, não é incomum. Ultrassom normal, FPLI positiva. FPLI normal, ultrassom com alterações sugestivas. Então, assim, a gente, por isso que eu falo para vocês, é juntar todos os exames que eu falei para vocês antes, bioquímico, hemograma, tal, e eletrólise, também muito importante, glicemia, e histórico, anamnese e sinais clínicos, tá? Junta ultrassom, junto FPLI. Eu coloquei para vocês no grupo, um parênteses aqui, eu coloquei no grupo um algoritmo, né, que a gente montou, que está lá no nosso canal do YouTube, que eu tentei concentrar as informações, né, para também organizar as ideias em relação ao diagnóstico. Acho bem interessante vocês assistirem, quem não assistiu, tá? Eu falo um pouquinho também disso aqui. Então, quais são as características no ultrassom desse paciente? Espessura de lobo esquerdo, ele vai variar de 5 a 9 milímetros, o direito de 3 a 6 milímetros. Então, claro, se ultrapassar isso aqui, pode sugerir pancreatite. Vou falar para vocês que às vezes não, mesmo aumentado, não tem pancreatite. Acho que deve ter alguém que trabalha com ultrassom, né? Quiser dar uma opinião também, no final ou agora, né? Não tem problema, tá? Diâmetro médio desse ducto, 0,5 a 2,5 milímetros, né? Que são dados de artigo. Né? Então, se tiver alteração, também pode sugerir pancreatite, deve ver algumas situações não. Na crônica, esse pâncreas ele vai estar hiperecóico, o ecóico misto, vou mostrar para vocês. O ducto biliar pode estar dilatado, o pâncreas pode estar aumentado, margens pancreáticas irregulares, mas não são patognomônicos, tá? Não são patognomônicos de pancreatite. Isso aqui é uma peça do quebra-cabeça. Você vai ter que juntar e para realmente determinar se o paciente tem pancreatite ou não. A hiperplasia nodular, como eu disse, geralmente está associado à cronicidade, tá? Pancreatite crônica, aquela linfocítica plasmocítica. Mas pode ser que esse gato seja só um velhinho realmente, que tenha nódulo ali no pâncreas, enfim.
geralmente esse gato ele não vai ter FPLI positiva. Tá? Como é que a gente vai saber, turma? A não ser que ele começar a ter sinais clínicos, que tenha sinais clínicos de pancreatite, ou você vai fazer uma biópsia desse paciente, tá? No ultrassom, continuando, desculpa, na aguda, diferença para crônica, né, vai ter uma hipocogenicidade, porque isso vai estar relacionado com o processo de necrose, né, autodigestão do pâncreas, que acontece na pancreatite aguda, necrose, edema com aumento de ecogenicidade dessa gordura peripancreática. Então isso é bem sugestivo de pancreatite, tá? Também vou mostrar uma imagem, ou seja, aquele pâncreas está hipoecogênico e a gordura ao redor está hiperecogênica. Então, muitas vezes é o primeiro sinal ultrassonográfico da pancreatite. Então, isso chama muita atenção no paciente, por exemplo, que tem algia, né, em paciente que tem alteração, tá? Pode ter efusão peripancreática, ter líquido livre ao redor do pâncreas, ou até uma efusão maior. Então, sempre é importante que a gente lembre, efusão abdominal e efusão torácica pode ser causada por pancreatite, aguda principalmente. Lembrando, de novo, efusão pleural, efusão torácica e efusão abdominal pode estar relacionado com pancreatite, certo? Aumento do pâncreas, presença de cistos, calcificação pode acontecer, dilatação do ducto pancreático, né? Isso pode ser comum, talvez a palavra normal esteja bem colocada aqui, mas isso pode ser comum em gatos idosos. Então a mesma questão, um gato idoso ele tem aquela hiperplasia nodular, né? Tem dilatação de ducto pancreático, isso pode ser pancreatite? Pode, mas também pode ser um achado normal desse paciente, tá? De novo, na crônica, hiperecogenicidade, devido à fibrose, né? Infiltração de material conjuntivo, aliás, né? Substituição, e cistos, também pode acontecer os pseudocísticos, vou falar para vocês lá na sexta-feira sobre algumas possibilidades de cistos, tá? Esse é um artigo também interessante, bacana, tem 10 anos atrás, está um pouquinho, né, antigo, mas eu achei interessante mostrar a vocês. Eles pegaram 35 gatos, né, com alterações de FPLI, né, feito 3 dias depois do ultrassom, né. Então eles pegaram e compararam o FPLI com alterações de ultrassom. Eles viram que essa FPLI estava aumentada em 19 gatos dos 35, tá? E a característica que mais chamou a atenção, mais presente nesses gatos que tinham pancreatite e FPLI alta, era a gordura hiperecóica, né? 68%. Então, é um dado muito importante na pancreatite aguda, tá? Aguda, não a crônica, aguda. E aí eles viram que tiveram uma sensibilidade e especificidade de 84%, tá? E 75%, né? Respectivamente. Então, especificidade de 84% sensibilidade de 84%, especificidade de 75%. Então, já foi mais alta do que aqueles dados que eu mostrei para vocês lá no início, né? Então, quais foram as alterações mais presentes no gato com FPLI alta? Aumento, né, da cauda do pâncreas, que é o lobo esquerdo, extremidade esquerda, margens irregulares, vou mostrar a imagem para vocês desse pâncreas, e a gordura peripancreática perecóica, tá? Acompanharam bastante esse aumento da FPLI. Então, são imagens ultrassonográficas importantes, tá? A irregularidade da margem pancreática, a hiperecogenicidade da gordura peripancreática e o aumento lá do lobo esquerdo, que é chamada cauda do pâncreas, né? Aqui são imagens, ó, desse próprio artigo. Aqui a gente vê um pâncreas normal, tá? Então ele tem uma congenicidade semelhante, né? Baixa a gordura. Então, aqui é o ducto pancreático, que é aumentado, ó, numa imagem, desculpa, numa imagem maior, certo? De um pâncreas normal, ok? Aqui é uma imagem de uma pancreatite aguda, ó, percebam, diminui a ecogenicidade desse pâncreas, comparando aqui com a normalidade, principalmente com a gordura peripancreática, ó, tá? Outro caso também, ó, pancreatite aguda, diminui a ecogenicidade, e a gordura peripancreática está muito mais ecogênica. Então tem realmente essa diferença aí de ecogenicidade que chama bastante atenção. Essa setinha aqui está apontada para o duodeno também, bem espessada aqui, que está do lado do pâncreas, né?
Claro, pessoal, que nem todos os gatos vai estar bonitinho assim, vai estar tão evidente, né? Mas isso, como a gente viu, esse artigo mostrou, né? Aumento de conicidade da gordura peripancreática. Aqui também, ó, margem irregular do pâncreas, ó, percebe que tem uma ondulação maior, né? Comparado aqui com esse normal, ó. Então, são sinais muito importantes que a gente viu que a maioria dos pacientes que têm FPLI alta vão ter essas alterações aí, tá? Então, é mais uma peça por quebra-cabeça. E esse quadro rapidinho aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Eles pegaram a característica, né, a normalidade no ultrassom e viram acessibilidade e especificidade. De novo, ó, gordura, tamanho do pâncreas, né, espessamento. Olha, não é tão sensível, né? Então, não é porque o pâncreas esteja espessado aumentado que tem pancreatite. Então, a chance de ter realmente pancreatite é só de 36%, tá? Especificidade não, já é alta. Então, assim, se não tiver espessamento, provavelmente não seja, né? Mas sempre lembrem, interpretar tudo de uma forma. Agora aqui, ó, são gatos com pancreatite aguda, tá? Gatos com pancreatite aguda. Aqui não foi falado de pancreatite crônica. A crônica, turma, a alteração de imagem é diferente. Aqui, ó, é congestividade pancreática, né? A gordura aqui, ó, peripancreática, né? Acessibilidade 64%, especificidade 100%, tá? Então, assim, são dados muito importantes que a gente... Se você não faz ultrassom, você tem que saber disso, porque você vai pegar um laudo, vai olhar as imagens e vai saber o que tem lá, entendeu? Isso dá pra gente saber, turma, entender completamente. Pega essas imagens, anda com essas imagens, coloca no teu computador, tá? Deixa lá no consultório, vai pegar o laudo. É importante que a gente tenha esse entendimento, tá? Até pra gente ter um diálogo com o ultrassonografista, ver as possibilidades, né? Perguntar se tem pancreatite ou não, o que você acha, o que foi que você encontrou. Esse conhecimento vocês têm que ter. Esse conhecimento não é difícil, né? Estou mostrando aqui para vocês que dá para vocês terem. Então, quais são os principais pontos, características ultrassonográficas que podem mostrar uma pancreatite aguda? Então, eu estou falando isso para vocês, tá? Então, isso é importante que a gente saiba. Essa imagem aqui é para comparar a crônica com a aguda, ó. Diminuição de acongenicidade do parênquima pancreático e aumento de acongenicidade da gordura ao redor. É mais para aguda essa daqui. Olha como é que é a crônica. A crônica geralmente vai ter um aumento de acongenicidade do parênquima. Pode ter cistos, né? Pode ter nódulos, tá? Mas vai ter aumento de acongenicidade do parênquima. Então, ela está mais para crônica do que para aguda. Pode ter a mistura das duas? Pode, falei para vocês no começo. Pode pegar um gato que tem ali alterações crônica agudizada, né? Algumas coisas que não é matemática, né, Tom? Mas a gente sabe. E aí, a citologia, vou ser bem sério para vocês, não é um procedimento que eu faço de rotina, tá? Eu estou muito interessado, né, em realmente colocar na rotina. Depois que eu vi alguns artigos, esse daqui de 2015, né, ele teve um resultado de 67%, né, de diagnóstico de pancreatite com citologia guiada por ultrassom. Alguns gatos a gente vai conseguir chegar mais fácil, né, para citologia, outros talvez a gente nem consiga, né? Enfim, depende muito do acesso, como é que tá. Se é um gato gordo fica mais difícil, enfim, mas é possível sim com ultrassom. E o que eles viram? Infiltrado inflamatório, né? Que, por exemplo, um infiltrado mais neutrofílico, né? Isso pode te dar mais um dado muito importante, né? Esse paciente geralmente tem que ser sedado, tá no controle de dor, sedação, e faz, né, essa punção com agulha fina. Esse é o artigo de 2015, eu vou passar para vocês. Ele utilizou 73 gatos, então é um N até considerável, né? E aí ele viu aqui também interessante, ó, que teve uma correlação histopatológica em 7 casos, né? Ele fez 7 gatos, fez tanto citológico como histopatológico. E desses 7 gatos, 86% teve uma correlação, tá? Ele não fez no 73, porque afinal a biópsia não é tão comum. A biópsia pancreática, turma, existe alguns problemas aí. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês as imagens. De onde é que a gente tira esse fragmento? Geralmente a gente vai tirar da cauda do pâncreas, né? Que é o lado esquerdo, a borda esquerda, que é mais fácil você ter o acesso, com menor vascularização, não tem tanta estrutura ali ligada. Geralmente tira do lado esquerdo. Mas tem-se uma discussão, porque será eu tirando só do lado
né, dessa região esquerda, se realmente eu vou ter o diagnóstico preciso, assertivo dessa pancreatite, tá? Esse trabalho de 2007, eles viram que metade dos pacientes tinham lesões nas 3 regiões do pâncreas, ou seja, a cabeça do pâncreas, que é colada aqui no duodeno, corpo e cauda do pâncreas. Entretanto, o próprio artigo recomendou que a gente colete mais de um sítio, né? Porque se metade dos gatos, 50%, não tinha alterações em todas as regiões, então é ideal que a gente colete mais de um sítio. Na prática, a gente não faz, a não ser que tenham lesões, um pâncreas com muita disparidade. Vou mostrar as imagens para vocês. Vamos supor que a cabeça do pâncreas tem um nódulo, sei lá, um aumento que eu vou ter que ir lá, ou no corpo, mas geralmente, até pela questão da dificuldade, né, não é impossível você fazer uma biópsia de cabeça de pâncreas e corpo, mas você retirar 3 fragmentos, geralmente não é na prática, a gente não faz isso, a gente tem tirado o lado esquerdo, que tem trabalho que mostra que pode ser fidedigno, e você vê que o acesso é muito mais simples, né, que a gente faz com a técnica da guilhotina. Importantíssima, analgesia pré-trans pós-cirúrgica. Se você não tiver esse cuidado pré-trans pós-cirúrgica, esse paciente vai sentir mais dor no pós, né, numa cirurgia que, digamos, aliás, que tem que ter um controle de dor muito bem elaborado, tá? Quando que a gente vai fazer, turma? Eu coloquei aqui, ok. Então, vamos resumir aqui. Não dá tempo para a gente discutir tanto isso aqui da parte de cirurgia. Mas quando que a gente faz? Indicações: pancreatites crônicas, se você quer realmente fechar o diagnóstico, tá? Alterações que chamam bastante atenção no ultrassom, para você descartar a neoplasia, ou fechar o diagnóstico de neoplasia. Ou pacientes com, vamos supor, que tem uma tríade ali, né? Que você tem um intestino lá que está muito espessado, e você tem que também fazer biópsia, você vai lá e tira do pâncreas. Não percam essa oportunidade, tá? Tem alguns trabalhos recentes que falam que se tem, por exemplo, um espessamento intestinal, para fechar o diagnóstico do intestino inflamatório, possivelmente o pâncreas também tem essa inflamação, e não ia diferenciar muito em relação ao tratamento. Mas eu não concordo, eu acho que tem que ter essa oportunidade, não vai aumentar o tempo cirúrgico praticamente nada, não vai aumentar o risco cirúrgico, tá? É uma informação muito importante que você tem que ter, não causa pancreatite ou não piora a pancreatite, você fazer biópsia, tá? Isso está bem comprovado. Então, basicamente seria isso. Descartar a neoplasia pancreática, fechar o diagnóstico de pancreatite crônica. Por quê? Porque na pancreatite crônica, esse paciente geralmente vai estar estável. Na aguda, não. Então, geralmente na aguda a gente não faz biópsia. A não ser que seja, por exemplo, suspeita de corpo estranho, suspeita de intestino inflamatório, linfoma, que você pode estabilizar esse paciente e pôr uma cirurgia, sei lá, 4, 5 dias depois. Outra coisa também, gatos que têm obstrução biliar extrahepática, tá? O gato tem pancreatite e tem obstrução biliar extrahepática. Vou falar para vocês um pouquinho amanhã. Tem paciente que se resolve clinicamente com medicação, tem paciente que tem que ir para cirurgia. Então esse a gente vai e faz biópsia, assim mesmo sendo pancreatite aguda, tá? Então aqui são algumas imagens de pâncreas, a gente falou tanto nele, né? Aqui é uma pancreatite associada à doença intestinal inflamatória, tá? Então tem algumas nodulações, né? Peremplásico. Percebam que aqui é a entrada, pessoal, do colédoco. Um pouquinho de bile aqui, ó. Por que tudo inflama? Você imagina, o pâncreas inflamou, turma? Não tem como não inflamar o colédoco, ó. Essa área aqui da ampola, né? A saída do colédoco é a mesma saída do ducto biliar. E do duodeno também. Consequentemente, uma doença do duodeno pode inflamar também essa região. Então, assim, é por isso que é importante a gente sempre ver as questões das comorbidades, que é o mesmo paciente. Então, o pâncreas é aumentado. Muito importante, que eu acabei esquecendo também de falar para vocês. Mas eu vou falar um pouquinho aqui na frente, que eu não vou mostrar os casos clínicos, tá? Perceba essa localização do pâncreas aqui, ó, pertinho do cólon, pessoal. Gravem essa imagem.
Pâncreas pertinho do cólon, tá? Outra imagem aqui era uma pancreatite também, aqui era associada ao linfoma. Esse gato tinha linfoma e pancreatite, tá? Na biópsia pancreática não deu células tumorais, mas no intestino sim, era um linfoma alimentar. Aqui é um paciente também com linfoma, então hiperplasia, né, do pâncreas, tá? Baço gigante também. Essa região é chamada, para quem nunca viu, para quem não conhece, é a chamada cauda do pâncreas, certo? Aqui, turma, é a cabeça do pâncreas, ó, mais próximo do duodeno. Aqui já, já é a cauda. Então percebam que é muito mais solta, né? Dá para você fazer a biópsia aqui com mais tranquilidade. Ó, como é que eu faço? Eu traciono o baço, que está do lado esquerdo, traciono para o lado direito, e aí a cauda do pâncreas ela já suja ali atrás do baço. Olha como ela é livre, ó, e olha como esse baço aqui está gigante também. E aí, como é que eu faço a biópsia? Que é a chamada técnica da guilhotina, vou com fio absorvível, né? Abraço, digamos assim, esse pâncreas, aperto, aqui já estou fazendo hemostasia, e vou tirar justamente esse fragmento aqui, ó. Por isso que o lado esquerdo é mais tranquilo de ser retirado, entendeu? E aí, o histopatológico vai te dar o diagnóstico, vai te dizer se é uma lesão neutrofílica, se é um filtrado linfocítico plasmocítico, tem uns scores de acordo com o guidelines da pancreatite, né? Então, aqui quem vai te falar é o patologista. Às vezes aparece tumor, carcinoma é mais comum, adenocarcinoma. Por que é importante a biópsia? Porque se você tem um diagnóstico de um filtrado linfocítico plasmocítico, qual é o tratamento, turma? Geralmente é corticoterapia, e aí você vai associar, né, as comorbidades, que é importante discutir isso depois, tá? Que são os padrões, né? Score 1, quando tem mais score 4, tem mais infiltrado, área de fibrose, necrose. E aí, turma, vamos aqui para finalizar. Tá correndo um pouquinho aqui que foi além do que eu esperava o tempo, mas vamos lá. Aquele primeiro caso, tá? Macho, 12 anos, castrado, filho positivo, queixa de vômitos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Quem foi que respondeu aqui? Vamos lá aqui. Então, teve gente que falou o 1. Então, o 1 aqui quase todo mundo falou, ó, que tinha pancreatite. 1 e o 2. 3 também pode ter, Gabriel falou. 1 e 2. Então, assim, todo mundo disse que o 1, praticamente quem opinou aqui, acho que o 1 tem pancreatite. Prostração severa, desidratação, algia abdominal. Vamos lá. Hemograma desse paciente. Uma hematócrito 28%, tendendo aí, né, ao limite mínimo. Falei no slide anterior que ele estava desidratado, então você tem que ver se ele não está mais anêmico, ele está anêmico, aliás. Mas aqui, ó, série branca normal, né? Praticamente sem alteração, tá? Até a proteína total aqui está na faixa. Então, pede-se um bioquímico básico, né? Fosfatase normal, GGT normal, e aí vem aqui, ó, albumina 1,5, fósforo 2, tá? Falei para vocês, um quadro de albumina, hipoalbuminemia, a gente pode esperar que seja uma doença um pouco mais crônica, né? E pode ter que tenha realmente algum comprometimento gastrointestinal, diminuir a absorção dessa albumina, né? Inflamação crônica. Então, isso é uma coisa que a gente tem que investigar. Então, a gente associa, ó, dor abdominal, né? Algia abdominal, desidratação, prostração, paciente de 12 anos, né? Será que é pancreatite, turma? FPLI 6,5. Então, FPLI 6,5 já é um dado também a mais, então está fechando para pancreatite. E esse gato ele estava fazendo hiperglicemia, né? 235 na admissão e também o lactato estava 5,5. Então, um paciente que tem que ser olhado com muito cuidado, estava com muita dor, indícios de pancreatite e até realmente de inflamação sistêmica, né? Uma hiperglicemia, será que esse gato é um gato diabético ou não? Esse lactato está relativamente alto, né? Então, tem que se acompanhar. Esse paciente pode estar entrando em choque. Então, vai para internação, tratamento intensivo. Não vou falar do tratamento aqui hoje, né? Vai ser amanhã. E
o que que a gente viu de alteração? Ó? Trato gastrointestinal. Olha lá, vamos aqui, ilho. Conteúdo intraluminal, tênue sobramento acústico posterior. Paredes espessadas, duodeno 28, jejum 35, ilho 35. Vocês lembram qual é o máximo que a gente pode esperar? Geralmente 0,27. Acima de 0,27 já é considerado um espessamento, tá? Então, principalmente jejum no ilho inflamados e perdendo parcialmente a efeição de camadas, né? Ou seja, tem alguma coisa intestinal aí acontecendo. E aí a gente vai para pâncreas parcialmente visibilizado em ramo esquerdo. Por quê? O ramo esquerdo é mais fácil de ser visualizado, né? Contornos regulares, não tem aquelas ondinhas. Parênquima apresentando textura homogênea e a quantidade habitual, dimensões levemente aumentadas. Então, é um pâncreas normal, pessoal? Se a gente... Na verdade, é para ter colocado esse ultrassom antes da FPLI, tá? Mas é um pâncreas que você pode encontrar em qualquer ultrassom de um gato que não tem sinal clínico nenhum, ok? Mas a gente vê aqui, ó, inflamação intestinal, linfonodos mesentéricos aumentados, né? Mesentérico hiperecogênico, especialmente abdômen médio caudal, pequena quantidade de líquido livre abdominal, próximo ao baço. O que vocês acham, turma? De novo, é para ter colocado esse ultrassom na frente do FPLI, tá? Mas enfim, é um ultrassom que não, pelo menos a imagem do pâncreas não sugere pancreatite, mas está com o FPLI acima do normal, tá? Então, nesse caso aqui, turma, pode fechar que é pancreatite. Tem sinais clínicos, tem interações de FPLI, né? Aquela albumina baixa, ela pode estar muito relacionada com essa questão intestinal. Agora, claro, pode ser que não tenha só a pancreatite, né? Isso a gente vai ver o quê? Com acompanhamento do tratamento, que amanhã eu vou falar, e também, além da resposta do paciente, pode ter que utilizar outros exames, como, por exemplo, uma biópsia intestinal, uma biópsia pancreática. Agora, se a gente pega, por exemplo, só esse ultrassom e a gente não faz o VFPLI, o que vocês poderiam imaginar? Que pode ser que algum colega, né, não fez o diagnóstico de pancreatite porque se baseou somente pelo ultrassom, tá? Se você tiver esse ultrassom e tiver os sinais clínicos, talvez até você já poderia fechar a pancreatite. O que eu faria, o que foi feito também, é fazer um diagnóstico diferencial de corpo estranho, tá? Você teria que encontrar alguma coisa de corpo estranho aí. E geralmente o FPRI não andaria alto. Claro que pode ter uma pancreatite associada com corpo estranho, pode acontecer, principalmente se for lesão realmente muito intensa, inflamação intensa, mas não é tão comum, tá certo? Ou seja, a importância de utilizar FPRI junto com ultrassom e sinais clínicos. Caso 2, então nem todo mundo falou que o caso 2 tinha pancreatite, mas vamos lá. É um renal crônico que alguma coisa aconteceu. Ele vinha bem, né, ele vinha no acompanhamento paciente estável, né, a creatinina se mantinha alta, mas uma creatinina, mas não tinha sinais clínicos, por exemplo, de azotemia. Um paciente estágio 3 que estava mantido ali bem, se alimentando, né, tinha vômito. E de repente ele começou a vomitar, nausear, tá? Desidratação 7%, algia, né, temperatura 37,5, frequência cardíaca 170, respiratória 35. Então, pessoal, o renal crônico desestabilizou é uma preocupação, né? Uma correria para saber o que aconteceu. Será que está relacionado só com o problema renal? Vamos lá, hemograma 28% de hematócrito, um paciente também desidratado. Leucograma normal, tá? Chamando a atenção aqui essa proteína total 10. Pode ser só desidratação? Pode, enfim, mas pode ser um processo inflamatório também aí, né? Eletrólitos normais, tá? Tendendo a normalidade, né? Creatina 5,4, era um paciente que mantinha creatina 3, mais ou menos, a faixa, tá? Cálcio normal, né? Albumina 3, fósforo, não hiperfosfatemia já, ureia também aumentada. Então, um paciente que estava realmente piorou bastante, estava azotêmico, né? Até aí poderia imaginar, poxa, aconteceu alguma coisa, está pior da doença renal, né? Urina, densidade baixa, tinha uma densidade um pouquinho maior do que essa normalmente, tá? E sem muitas alterações, né? No restante do sumário.
Relação PC um pouco alta, 0,42, ou seja, que já é anormal. É um paciente que estava também controlado essa questão da proteinúria, não tinha proteinúria. Então, ou seja, alguma coisa mudou. Era um renal, que alguma coisa aconteceu, né? Que ele piorou da função renal. O seu renal está pior. Mas, e aí? É renal, para renal? O que foi que aconteceu, né? No ultrassom, turma, vamos lá. Em esquerdo, né? Nada de novidade. Já era ruim, continuou ruim, talvez até piorou, né? Mas era um paciente que vinha de exames recentes, pelo menos há 60 dias, né? Paciente que já estava com controle bem afinado. E vamos lá, pâncreas. Vamos direito a dimensões normais, com textura homogênea, quantidade habitual, plano gorduroso apresenta quantidade mantida, sem evidência normal. Normal, então ultrassom pancreático normal, tá? Só que acontece, entramos na fluido, né? Fazer uma fluido com Ringer, aldostetrona, colocamos a nasogástrica e o uso de hidroxialumina na alimentação. A glicemia ela baixou, só que a letargia e prostração, na verdade, ela foi piorando. Tá? Isso, no outro dia a gente percebeu ainda muita letargia, prostração, hipotermia, né? Mesmo com esse tratamento de aquecimento, hidratação, a pressão arterial estava normal, não coloquei, mas estava normal. Mas alguma coisa chamava a atenção que esse gato não ia para frente assim, em relação ao quadro clínico, né, estomatológico geral. E a gente começou a perceber um desconforto à palpação, né? Na primeira consulta, no primeiro momento, não foi uma coisa perceptível, mas depois de perceber que ele já reclamava quando palpava, né? O paciente que estava desconfortável. E se a gente vê essa imagem, turma, que era um gato, né, que é um paciente já hidratado, né? Lembrem daquela figurinha lá que eu mostrei para vocês, da escala, né, do Gray Mace, que vocês podem colocar aí, né, uma escala de 8 a 9, até 10. Então perceba a importância, né, dos sinais clínicos associados aos teus exames. Então é um gato que ele tem desconforto, né? Ele está com dor em algum lugar, a gente localizou, pode ser abdômen. Então, lembrar, pessoal, não é proibido um gato que tem doença renal crônica ter outra doença com comorbidade. O FPLI foi feito com mais ou menos, acho que 24 horas da internação, e deu 9,4. Tá? Então, assim, é um paciente que está com FPLI alto, é um renal crônico que apresentou FPLI alto, mas o ultrassom absolutamente normal, tá? E aí, assim, antigamente tinha-se uma pergunta, o quanto que o doente renal crônico poderia ter um aumento de FPLI, mas só devido à depuração alterada, né, desse rim. Então, um paciente estágio 2, estágio 3, será que ele não teria FPLI alta porque não estava conseguindo eliminar? Né, ou ele realmente tem pancreatite? Então, havia sempre esse questionamento. Esse artigo, ele é de... O Xenólios, ele é um grego, né, um profissional, né, um pesquisador veterinário, que praticamente ele, hoje em dia, né, é o que mais fala de pancreatite em gatos, tá? E aí esse artigo ele trabalhou com 20 gatos, olha o que foi que os camaradas fizeram, né? Assim, eu não sei como é que foi pro... Como é que eu posso dizer? Não sei como é que foi aceito, né? Como é que diz, meu Deus, agora? Na ética, né? Enfim, conselho de ética lá deles. Porque assim, eles fizeram... eles utilizaram um grupo de gatos que foi de outro trabalho, eu acabei não pesquisando, mas foram pacientes que eles induziram a lesão renal, né? Eles tiraram um pedaço do rim desses gatos para reduzir a massa renal e induzir uma doença renal crônica. Então, eram pacientes que não tinham pancreatite antes, né, FPLI normal, e quando fizeram essa redução, né, quando fizeram a redução, aí compararam com pacientes normais, tá? Deixa eu ver se tem aqui, ó, 20 gatos que tiveram, 20 gatos com doença renal crônica foram peraí, só um instantinho, gatos saudáveis, né, 32. Aí eles pegaram, compararam o FPLI desses pacientes, tá? Com o FPLI com gatos que tinham pancreatite. E eles, deixa eu ver se eu circulei aqui. Ó, então aqui, ó, não foi, né, não teve uma diferença
significativa, né, nesses pacientes que que eles causaram a lesão renal crônica em relação ao FPLI. Então, assim, não teve alteração. A FPLI desses pacientes não alteraram com a doença renal crônica, né? E aí, um artigo mais antigo, 2012, eles tiveram um resultado meio que contrário a eles, tá? Então, eles perceberam que alguns gatos que tinham uma azotemia eram pacientes que tinham FPLI alta, tá? Mas qual o problema desse artigo aqui, 2012? Que eles não conseguiram determinar se esses gatos tinham realmente pancreatite ou não, se digamos, esse aumento da creatinina estava associado a uma pancreatite anterior, por exemplo, teve uma pancreatite, depois teve uma doença renal aguda ou crônica, ou seja, eles não fizeram um diagnóstico da pancreatite, não sei se vocês conseguem entender, mas não fizeram um diagnóstico realmente de cada caso, se esse gato realmente tinha antes pancreatite, que causou a doença renal crônica, né? Ou foi a doença renal crônica que aumentou a FPLI, enfim, ficou uma coisa meio que na metodologia ficou em aberto, tá? Então, hoje em dia, pelo menos os trabalhos mostram, a evidência mostra que o doente renal crônico não tem uma elevação de FPLI só por ser doente renal crônico, né? Até porque também a molécula da FPLI é uma molécula grande, né? E de carga negativa. Então, assim, não consegue fazer uma depuração, né? Não vai ter uma alteração muito grande de depuração, porque já não tem tanta depuração renal, entenderam? Aqui eles também trabalharam com a tripsina imunorreativa, né? Que é o diagnóstico, fazer diagnóstico de pancreatite exócrina, insuficiência pancreática exócrina, eu vou falar para vocês também, tá? Depois eu volto a falar nesse assunto, mas a tripsina, ela foi induzida pela doença renal crônica, tá? Diferente da FPLI, que é o que a gente está abordando aqui. Ou seja, pegou um doente renal crônico com FPLI alta, pode ser que ele tenha pancreatite, possivelmente, quase certeza que ele tenha pancreatite, né? Então aquele gato tinha pancreatite. Para finalizar, pessoal, o macho, 5 anos, foi diminuindo o apetite, né? Tá apático, sem vômito ou diarreia, sem história de doença anterior, obeso, difícil palpação abdominal. Então, esses são mais complicados para a gente realmente ter uma palpação, né, decente. Ausculta abafada, enfim. Fizeram a toraco, perfusivo, líquido perfusivo sero avermelhado. Vamos lá, hemograma, aqui tem uma anemia, né? Certo? Leucócitos normais, enfim, uma linfopenia, tá? E a proteína, 5,6. Proteína baixa, né? Foi feito os reticulócitos, a gente vê que é uma anemia do tipo não regenerativa, certo? Porque os agregados estão bem diminuídos. Bilirrubina 0,52, então tem uma hiperbilirubinemia, principalmente a direta, discreta, mas tem albumina 1,5, ó, hipoalbuminemia. E o soro aqui levemente quitérico, né? Associado com essa bilirrubina, ou seja, esse gato, né, tem uma efusão torácica, tá? Mas também tem alterações importantes ali em suspeita de trato gastrointestinal, trato digestório, né? E a frutosamina dele, deixa eu ver se eu falei que a glicemia estava 227, né? Como falei para vocês, a glicemia 227 geralmente não está associada a diabetes, mas pode ser, tem que ser acompanhado. Nesse paciente foi feita a frutosamina. O que ela diz? Como é que está a glicemia desse gato mais ou menos há 20 dias atrás? Estava normal, então possivelmente não é um gato diabético. Ele pode estar entrando na diabetes agora, né? A pancreatite, né, que eu vou falar para vocês com mais detalhe amanhã, pode gerar, né, uma diabetes do tipo 2, tá? Uma coisa que a gente tem que ir acompanhando, mas pelo menos assim, algumas semanas atrás esse gato estava com glicemia normal, né? E aqui é a análise do líquido abdominal, ó. O vermelho, né, tem proteína, pisco-rival todo positivo, compatível com transudato modificado. Tem neutrófilo, macrófilo, negócio pequeno, certo? Então, é um transudato modificado, isso pode ser gerado por uma pancreatite? Pode. Por que a pancreatite pode gerar efusão? Principalmente pelo aumento de permeabilidade devido à inflamação sistêmica. Permeabilidade peritoneal, permeabilidade pleural, tá? Vamos para o ultrassom. Alças intestinais, ó. Jejum no 0,23, ilho 0,35, lúcia cólica 0,35, então tem
espessamentos em algumas regiões, como o jejum níquel principalmente, certo? Fígado, imagem do fígado parênquima homogêneo, só que a vesícula aqui, ó, glândula biliar e ducto cístico dilatado, certo? Aparentemente inflamatório. Ó, o pâncreas. Amanhã eu mostro a imagem do ultrassonográfico desse paciente, tá, pessoal? Que eu não consegui separar hoje, na verdade eu esqueci. Mas que seria até bom para ilustrar o que a gente viu. Ecogenicidade reduzida, esteatite em região adjacente, ou seja, gordura peripancreática hiperecóica, né? Então, eu falei para vocês, dimensões aumentadas da pancreatite. Então, se a gente ver aquele artigo lá de ultrassom, a gente vai ver que se tem hiperecogenicidade da gordura peripancreática e ecogenicidade reduzida do fígado, tem grande chance de ser pancreatite, né? Então, um paciente que está se encaixando aqui na pancreatite. Líquido livre no abdômen. Então, além do tórax, ele também tinha efusão abdominal. Então, percebam, turma, como a pancreatite ela pode vir com sinais clínicos inespecíficos, né? Que a gente pode, às vezes, até associar a outras afecções, tá? Mas sendo uma pancreatite, né? E aí o FPLI desse gato, 50, tá? Então, muito aumentado. Então, se a gente pegar também aquele artigo lá, quanto maior o FPLI, pior o prognóstico, então ele se encaixa também, soro quitérico, né? E aí esse gato realmente tem que ir para o tratamento, tá? Amanhã a gente fala mais dele. Agora, pessoal, são 22 horas, né? Tava previsto 1h30, então acho que a gente não atrasou muito, não. Eu queria só ter terminado um pouquinho antes para ter mais tempo para pergunta, mas eu estou aqui, certo? Podem ficar à vontade, se quiser abrir o microfone agora, se quiser abrir também a câmera, né? Deixa eu ver aqui o que já tem de pergunta aqui. Meninas do grupo, se quiserem me ajudar, se eu passar batido com alguma pergunta aqui, vamos responder aqui a primeira aqui da Esther. Slides vão ser liberados, sim, Esther. Serão liberados slides e também essa gravação vai para o YouTube, certo? Vamos lá aqui. Então, pessoal, os 3 têm pancreatite, certo? Gabriela perguntou se der positivo quer dizer que o gato está com pancreatite. Enfim, eu acho que é do FPLI, né? Deixa eu só ela confirmar aqui. Foi no Snap que ela perguntou isso. Os testes são feitos com soro. Sim, o melhor é você utilizar o soro. O da IDEX, o teste rápido, eles falam também que pode ser, se eu não me engano, sangue total, mas a gente geralmente usa o soro. O quantitativo também é soro, tá? Alguém perguntou se era interessante o raio-x também. Olha, o raio-x, basicamente a gente utiliza para descartar corpo estranho, tá? Mas para pancreatite não vai te dar muita informação, não. Poderia repetir o ultrassom. Ó, ultrassom, turma, Gisele está perguntando. O ultrassom a gente sempre repete, tá? Mesmo você fechando pancreatite, você repete depois, né? Ou se não fechar, aí que tem que repetir mesmo, tá? Vamos lá. Muito obrigado, pessoal. Quem está curtindo, quem gostou. Gabriela, o teste rápido. Gabriela, assim, o falso positivo ele é menos comum do que o falso negativo. O falso negativo tem muito, o falso positivo pode acontecer. Agora, existem algumas possibilidades. Deixa eu lembrar aqui, eu tinha até separado realmente essa observação, tá? O que é mais comum quando dá o FPLI positivo e não ser pancreatite. Eu vou ficar te devendo essa informação, tá? Amanhã eu trago para vocês. Eu tinha realmente separado essa informação, mas não, geralmente quando é positivo, tá? É grande chance, realmente grande possibilidade de ser pancreatite, tá? Obrigado, Yasmin. Tiziano, doutor, não entendi porque a diminuição do cálcio ionizado se um mau prognóstico. Enfim, quais são as explicações, Tiziano? Existe também possibilidades, tá? O que que acontece? A gordura peripancreática ela é rica em cálcio também, porque é um tecido adiposo, né? Então, assim, imagina-se que quanto maior, digamos assim, uma inflamação aguda, pancreatite aguda,
vai ter realmente, você imagina que aquelas enzimas pancreáticas vão começar a digerir tudo, né? E a primeira que vai sofrer essa gordura peripancreática. E aí esse cálcio é como se fosse uma saponificação que eles chamam, entendeu? Dessa gordura. E aí esse cálcio ele vai ser capturado ali devido àquela inflamação, entendeu? Então basicamente seria isso, devido realmente à destruição, à lesão oxidativa das enzimas pancreáticas, né, nos tecidos, e vai causar uma hipocalcemia. E aí uma hipocalcemia, se você não corrigir, esse paciente vem a óbito devido à hipocalcemia, né? Todas as complicações que causa a hipocalcemia, entendeu? Então sempre é um mau prognóstico. Obrigado, Valdiana. Obrigado, Carol. Quarta-feira é a próxima, Lia. Muito obrigado. Ah, sim, muito bem, Gabriela, aqui, ó. Ela está perguntando a vocês por que não pedir amilase e lipase, pessoal. Então, eu fiz a pergunta, né, Gabriela? Eu achava que você ia responder, certo? Então, aí Vitória Maria falou porque elas têm muita interferência, não é específico para o pâncreas. É mais ou menos isso aí, Vitória. Pronto, Gabriela, então deixa eu responder aqui. Quem quer mais opinar alguma coisa aqui sobre isso aí? De nada, Rafael. Seguinte, isso. Gisele falou também aqui, ó, alguns órgãos também elas liberam essas enzimas. Pessoal, a amilase e lipase, existe a amilase e lipase gástrica, produzida pelo estômago, existe a amilase e lipase produzida pelo fígado e também intestino, tá? Então, quando você dosa, você está dosando elas todas. E aí você vai ver que não bate. Tem paciente que não tem nada, a amilase está lá em cima, a lipase. Então, assim, não diz tudo, não são específicas para o pâncreas. E aí, essa lipase imunoespecífica ou imunoreativa vai te dar um momento específico da lipase relacionada ao pâncreas, entendeu? Então, não percam tempo e não queimem dinheiro do tutor pedindo amilase e lipase sérica. Não vai adiantar nada. Então, é uma coisa que realmente não se utiliza, tá? Não tem indicação nenhuma. Se der alto, não vai te dizer que é pancreatite. Se der baixo, também não. Então, você não tem por que estar utilizando, tá, turma? Então, isso é muito importante que a gente saiba, tá? Certinho? Obrigado, Gabriela. Obrigado, Márcia. Quando tem, Carolina, quando tem indicação biopsiar o pâncreas? Então, eu falei, pode até ter sido rápido, Carol, mas é assim, ó. Principais indicações, tá? Vamos lá. Pancreatite aguda, indicação é pequena, é baixa de se fazer biópsia. Quando é que eu vou fazer de pancreatite aguda? Claro, o paciente tem que estar estável, estabilizar o paciente. Aí qual a possibilidade? Paciente que também tem obstrução biliar extrahepática. Pode até ser causado pela pancreatite que não foi resolver com tratamento clínico. Então ele vai para a cirurgia para fazer a desobstrução, digamos assim, dessas vias biliares ou até um desvio e você faz a biópsia desse pâncreas, né? Pacientes que, por exemplo, têm grande inflamação intestinal, tá? Que você quer realmente fechar o diagnóstico de linfoma ou não, também aproveita sempre e faz biópsia pancreática. Alguns gatos que também vão, por exemplo, para uma laparotomia para investigar corpo estranho, lá não consegui fechar com o exame de imagem. A laparotomia vai lá, vai que às vezes se depara com pancreatite aguda, né? Que eu falei lá no começo, que é um diagnóstico diferencial, pancreatite aguda de corpo estranho gastrointestinal. Então se faz essa biópsia. Então, basicamente isso em aguda. Crônica, para fechar diagnóstico de crônica, que a gente pode fazer, principalmente se tiver muita alteração em pâncreas, tá? Que esse paciente vai estar mais estável. Também na investigação de doença intestinal inflamatória, de colangite, a gente sempre coleta do pâncreas, também é uma possibilidade. E também para descartar neoplasia, né? Tem alguém desenhando na tela aqui, turma. Não sei como é possível, mas tem. Então, descartar, né, ou fechar o diagnóstico de adenocarcinoma pancreático, né? Então também isso pode ser feito, tá? De nada, Carol.
De nada. Turma, então, não tem lista de presença, tá? A gente está com a inscrição de vocês no texto de presença. Turma, assim, eu queria, amanhã essa apresentação ela vai estar, acho que, não sei se amanhã, mas talvez na quarta-feira vai estar no YouTube. Quem perdeu alguma parte pode chegar lá assistir, tá? Agora tem que pagar o preço, né? Tem que curtir, entendeu? Tem que compartilhar, tem que seguir o canal, tá, turma? Então, assim, não esqueça não. E também esse material de slide amanhã vai estar lá, tá certo? Vai estar lá. E a gente se vê na quarta-feira. Quem tiver alguma dúvida ou que surgir a dúvida na quarta-feira, a gente vai tirar. Na quarta a gente vai falar só de tratamento. E aí eu vou discutir um pouco mais desse caso clínico, né? Ver se eu consigo colocar mais alguns também. Não sei se vai dar tempo, porque enfim, a gente vai. É um assunto abrangente. E é isso, né? Muito obrigado pela presença de cada um. Tá tarde, deixa eu ver quantos que... Deixa eu deixar de compartilhar aqui. Então tem muito sobrevivente aqui, tem 73, né? Então é isso, turma, tá? Agradeço demais, tá? O prestígio que vocês estão dando ao curso e com certeza aqui foi elaborado com muito carinho, né? Para realmente vocês saírem com bagagem, né? Com alguma coisa que vocês vão utilizar, quem já é profissional, que eu consiga realmente acrescentar e quem não é, quem é estudante, melhor ainda, que vai tendo já essa noção, né? Que a gente sabe que não é toda universidade que vocês vão ter, né? Tá certo? Obrigado. Então, Obrigada, doutor. Boa obrigado a noite. todos. A gente se vê na quarta-feira, tá bom? Qualquer dúvida pode colocar também no grupo, tá, turma? Lá tá tranquilo para vocês escreverem também e jogar a opinião, certo? Então, vamos lá, boa noite a todos. Que amanhã todo mundo tem que acordar cedo, né? Até mais.